Hoje eu vou começar esse vídeo aqui de indicações com livros que eu não sei como é que você vai conseguir ler. E aí, internet? Bora falar de livro? Pois bem, eu vim um tempo atrás com um vídeo fazendo indicações de livros para um amigo meu, Samuel. Dentro do meu núcleo de amigos, eles ficaram muito empolgados com a lista e os livros que eu tinha emprestado e indicado para Samuel. E então vieram outras pessoas me pedindo indicações de livros. Parece que foi 50 pessoas. Não, foi o Johnny e a Yasmin. Oi, Johnny e Yasmin. Eles chegaram pra mim e falaram assim, a gente também quer, a gente também quer. Não necessariamente livro emprestado, mas a gente quer indicação sim, pode falar e tal. E cada um deles fez como o Samuel fez e me deu um norte para que eu soubesse o que indicar para eles, certo? Hoje a gente vai fazer o vídeo do Johnny. Por quê? Porque o tipo de leitura que o Johnny me pediu para indicar tá muito dentro da minha zona de conforto. Eu tenho muita coisa já hoje para indicar para ele. A Yasmin já lê muito diferente de mim. Muito diferente de mim. Mas quando ela me pediu, depois que eu refleti sobre, alguns segundinhos assim, eu percebi que talvez tenha um ponto de interseção entre o que eu leio e o que ela lê. Que dá pra fazer indicações que sejam boas pra ela. E que sejam indicações do tipo que eu gosto de fazer. Eu não gosto de indicar livros baseado no que eu ouvi outras pessoas falando. Eu gosto de indicar livros que eu já li, que eu sei do que eu tô falando, entendeu? Então, assim, eu percebi que existe um ponto de interseção, mas que esse ponto de interseção é desse tamanho aqui. Então, eu percebi assim, olha, tem umas coisas aqui no meu radar que eu acho que vai fazer parte desse ponto. Então, vou ler um pouco mais. Eu tenho um ritmo de leitura rápido, então não vai demorar muito. Vou ler um pouco mais e vou conseguir fazer uma lista um pouquinho mais encorpada, uma lista que faça sentido para Yasmin. Então, vamos fazer hoje, setembro. Hoje é aqui pelo meio de setembro, tá? E eu vou fazer essa indicação. Vamos lá? Certo, voltei algumas horas depois de ter gravado a abertura. Vamos gravar as indicações, certo? O ponto de partida foi Senhor dos Anéis. Não teria como, gente, é impossível uma pessoa me dar como ponto de partida Senhor dos Anéis e não esperar que eu fale sobre a Roda do Tempo, tá? Olho do Mundo, Roda do Tempo. Nosso querido Robert Jordan deixou dito que este livro é a versão dele de Senhor dos Anéis. Ele se incomoda com algumas coisas que iniciam a narrativa do Senhor dos Anéis. Então ele decidiu que ele faria a versão dele em que essas coisas não vão acontecer, entendeu? Em que isso não vai acontecer. Se eu não me engano, ele fala sobre a resiliência com que os personagens aceitam que o destino do mundo está nas mãos deles e vão na jornada, entendeu? Isso dá um pouquinho de spoiler da história. Não sei até que ponto, já que o próprio autor falou sobre isso. É. Mas do que se trata o Olho do Mundo? A gente tem um lugar, uma terra, que tem um quê de medieval, né? Um reino. E esse lugar já enfrentou uma batalha, já enfrentou uma guerra antes. Mas foi há tanto tempo, que tudo começou a ser encarado como algo lendário e mitológico. Só que existe uma profecia e algumas pessoas com conhecimentos mágicos começam a acreditar que essa profecia está próxima de se realizar, de acontecer. E essas pessoas começam a ir atrás dos, dos pares, das partes que vão envolver essa profecia. No meio disso,
a gente tem um grupo de uns cinco garotos, quatro garotos, cinco garotos. Um negócio assim, de amigos que moram numa região afastada, pacífica desse reino. E eles estão lá vivendo suas vidas e em um belo dia, durante uma festividade. Não sei se você tá pegando os paralelos, né? Durante uma festividade, esse lugar é atacado por Trollocs, que são criaturas que deveriam fazer parte de lendas. Isso não deveria estar acontecendo. Então, uma maga poderosa, que está passando de visita neste lugar, ajuda esses jovens a sobreviverem ao ataque e fala para eles sobre essa profecia, fala para eles que o destino do mundo está nas mãos deles. Eles têm que decidir se eles vão fugir, se eles vão ceder ou se eles vão lutar. E aí começa a se desenvolver a história. Eu acho que eu falei o nome do autor, né? Robert Jordan. Esses livros eram publicados pela Intrínseca, eu acho que eu posso dizer dessa forma, já que a editora já declarou que não haverá reimpressão dos livros, o que me deixou muito triste, porque eu só tenho físico o volume 1. E eu tinha intenção, eu tenho os digitais, mas eu tinha intenção de comprar, dar seguimento à série física, porque eu acho esses livros bonitos. Eu gosto da estética dos livros, só que eles falaram que não vai ter reimpressão, não tem previsão de reimpressão para os livros mais antigos. Eles vão lançar o 9 porque eles compraram os direitos e decidiram que vão lançar o 9, mas eles só têm os direitos até o livro 9. E essa saga é uma saga de 14 livros. Nenhuma outra editora brasileira que eu saiba tem os direitos pelo final da história, então isso é um pouco triste também, que vai ficar faltando aí um livro. Mas eu não sei nem se tu vai conseguir chegar no 9, Johnny, se tu vai ter interesse em chegar no 9. Conheço pessoas que já começaram essa série e nunca abandonaram. Conheço pessoas que dizem que o início da série é mais ou menos e que vai ficar espetacular lá pelo 12. Eu só sei que eu li o livro 1 e eu gostei muito. Eu gostei muito. É um livro que inicia uma saga. Então, assim, obviamente, muita coisa não é explicada, muita coisa tá faltando na história. Mas eu acho que para um primeiro livro de uma saga, ainda mais uma saga tão longa, é muito bom. Gostei muito, tá? O segundo que vou indicar, primeiro já justifiquei, é porque é uma releitura de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis foi o ponto de partida do desenvolvimento dessa lista. A segunda série eu vou indicar porque tem o estilo que eu acho que compõe de forma geral a fantasia épica, e é a primeira coisa que eu penso quando penso em Senhor dos Anéis, alta fantasia épica. Mas tem outra coisa, um belo dia eu tava conversando com o Johnny sobre livros, e ele perguntou se eu já tinha lido Paraíso Perdido. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas tá ali, na segunda prateleira. Eu ainda não li, mas está no horizonte, entendeu? Essa leitura tá chegando. E ele falou assim: não, pula fila, é, dá uma roubadinha, lê logo esse livro. E dessa conversa, somada ao fato fantasia épica, me veio a segunda indicação, que é a trilogia dos Filhos do Éden. É o mesmo autor de A Batalha do Apocalipse, tanto essa trilogia como a Batalha do Apocalipse tem ali relação. Eu vou usar um termo que me incomoda um pouco, já que sou cristã e logo acredito em anjos, tá? Mas acredito no que a Bíblia fala sobre anjos, não no que compõe o imaginário coletivo e muitas obras consideradas religiosas que falam sobre anjos, principalmente de cunho católico. Eu acredito no que a Bíblia fala sobre anjos, que é muito pouco. Então, muito legal. Sobre o que é Filhos do Éden? É uma fantasia épica que aborda guerra angélica, aborda mitologia angélica.
esse termo, né, é um pouco duvidoso, mas isso resume o que você vai encontrar no livro, sabe? O cerne do livro. Mas qual é a narrativa? A gente tem uma batalha entre os anjos de Miguel e os anjos de Gabriel. Essa batalha já é apresentada no primeiro livro que compõe a quadrilogia angélica do Eduardo Spohr. Eu não sei se eu falei o nome dele até o momento, mas esses livros são do Eduardo Spohr. E gosto muito, 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 muito deles. É literatura brasileira, tá? Fantasia épica brasileira. O cenário tem tem muito do cenário aqui no Brasil, então assim, interessante, divertido. E qual é a narrativa? A gente tá tendo essa batalha entre Miguel e Gabriel e seus sectos há muitos e muitos e muitos e muitos séculos e séculos. Durante essa briga, uma líder de pelotão, de esquadrão, uma líder dos anjos de Gabriel foi perdida, desapareceu. Dada como morta, não lembro se ela foi dada como morta, eu sei que ela desaparece. E então, dois anjos, depois de um tempo, dois anjos são enviados à Terra para descobrir o paradeiro dessa mulher. O que aconteceu? Ela morreu mesmo? Vamos encontrar. E é a Kyra. No final, ela tá viva. E os anjos que são enviados para encontrá-la, resgatá-la, a encontram. Só que ela tá vivendo como humana, porque ela não lembra de nada. Ela não lembra de nada. De quem ela é, do que ela viveu, só que coisas estranhas começam a acontecer e tudo mais. E os três juntos decidem que eles vão iniciar uma jornada por recuperar as memórias da Kyra e entender o que aconteceu com ela, o que ela estava fazendo, se ela descobriu alguma coisa e agora ela esqueceu e isso vai ser importante para a guerra. E eles vão pedir ajuda para uma quarta pessoa, um quarto integrante do grupo, que vai ser o Denil. Ele é muito importante na história e ele vai ser abordado muito no segundo livro. O segundo livro eu considero como o livro dele. Mas ele já aparece de forma significativa no primeiro. E é basicamente isso, é a jornada deles por descobrir esse grande mistério, talvez, que justifique tudo o que aconteceu com a Kyra e recuperar as memórias dela. Muito bom. O que eu posso dizer é que a minha memória afetiva dessa trilogia é absurda. Recentemente eu li A Batalha do Apocalipse, não gostei tanto. Aí eu estou um pouco insegura, porque pra mim é uma série de 5 estrelas, mas eu li em 2015, 2014. Foi essa série que me tirou da fantasia básica, da fantasia infanto-juvenil, pra ir pra uma coisa mais complexa. Então, assim, não sei se sobreviverá à releitura. Eu planejo reler essa série ano que vem. Quem sabe? E aí, Joy, por que a gente não lê junto? Eu já tô com todos os e-books organizadinhos no meu Kindle. Eu tenho dois físicos, o primeiro e o segundo. O primeiro eu até recomprei o primeiro livro porque ele estava se partindo ao meio. E é isso, muito bom, perfeito, maravilhoso. Minha segunda indicação. A minha terceira indicação é um pouco complexa, é um pouco complicada. Por quê? Porque a terceira indicação é complicada. Não sei como é que você vai achar esses livros, não. Eu acho que eu fui uma das últimas pessoas a comprar os arquivos digitais na Amazon, porque logo depois que eu fiz a compra da trilogia pela Amazon, tava numa promoção de tipo R$ 9 por livro, o arquivo digital foi embora. Então a gente não tem mais tiragem nova sendo vendida pela Amazon, nem o arquivo digital sendo vendido pela Amazon. Então, ou pirataria ou sebo, é o que temos aí pra você. Mas é uma trilogia que vale muito a pena, que é O Poder da Espada, do Joe Abercrombie. Acho que é assim que pronuncia. É a saga da Primeira Lei. Alta fantasia, épica, uma vibe medieval, tem um mago muito inteligente,
conhecedor de todas as coisas, e ele vai juntar esse grupo de pessoas que ele acredita que é a salvação para a grande guerra que está se movimentando. Vocês percebem? Bem parecido com a Roda do Tempo, bem parecido com O Senhor dos Anéis. E eu acho que faz todo sentido tá aqui. A gente tem esse mago que tem mais de 200 anos de vida, ninguém acreditava mais que ele estava vivo, que ele existia nesse plano, nesse lugar, que é como se fosse um reino de Idade Média, que está há muito tempo em paz. Ele está há muito tempo em paz. Só que já teve uma batalha, uma guerra entre bem e mal, muito tempo atrás, e agora essa guerra está se reaproximando. Então esse mago volta. De onde não sabemos, mas ele volta. E ele volta é, como quem sabe de algo, sabe? Que vai acontecer, mas ele não pode dizer. Mas ele sabe, e ele começa a tentar primeiro convencer as pessoas de que ele é ele, né? Porque 200 anos, aí começa a dizer, você não é ele, você tá mentindo pra nós. Aí ele passa um tempão no livro tentando convencer o pessoal do reino lá, os líderes do reino, o rei e seus companheiros, de que ele é ele. Aí, além deste mago, a gente vai ter mais 3 pessoas. A gente vai ter um capturado de guerra, que foi torturado durante muito tempo, até ser adicionado às forças do reino. E agora ele é um torturador. Então ele é um personagem ferrado da cabeça, ferradíssimo da cabeça. Não consigo ter qualquer carinho por esse personagem, mesmo ele tendo uma história triste do passado, porque simplesmente ferrou com a cabeça dele ao ponto de que é impossível você gostar dele agora. Aí a gente tem um moleque. Um moleque. Não consigo definir. Os nomes são muito difíceis, eu não anotei aqui, aí eu não consigo lembrar. Mas é tipo assim, o, o torturado é tipo Glokak, um negócio assim com G. Aí tem esse moleque, ele acabou de ingressar, digamos, nas forças armadas do lugar. Ele venceu um campeonato de espadas e ele é muito promissor, mas ele é muito moleque, entendeu? Então, assim, mulherengo, sem vergonha, beberrão. A gente tem ele. E a gente tem um personagem que pra mim é o meu personagem preferido até agora. Ele não é perfeito, mas é o personagem que eu mais gosto dessa série. Eu não terminei a série, falta o último livro. Que é o Nove Dedos. Eu não sei o que é Nove Dedos. Ele faz parte de uma espécie de comunidade da montanha. Ele não faz parte da, da civilização, digamos assim. Ah, Game of Thrones. Tu assistiu Game of Thrones, né? Sabe o pessoal que fica acima da muralha, que eles se organizam em grupos menores e eles saem matando uns aos outros e existe uma organização política, mas não é considerada civilizada. É mais ou menos esse tipo de grupo que o Nove Dedos faz parte. Eles começam cada um em um canto, assim, ó, da história, digamos, do mapa. O livro de fantasia tem um mapa. Todo livro de fantasia que se preze precisa ter um mapa. Se teu livro não tem um mapa, talvez esteja aí faltando conteúdo nesse teu livro, tá bom? Cada um tá numa ponta diferente do mapa. E no primeiro livro, que é o Poder da Espada, que eu trouxe ali como ponto de referência, eles vão se encontrar. Vai ser a trajetória deles se encontrando, entendendo que eles são importantes para dar continuidade. E é muito bom. Eu amo esse esquema de viagem, de caminhada, de ir de um ponto ao outro. Eu gosto, eu gosto. Por isso que eu gosto de fantasia épica. Não tem como você curtir fantasia épica e não gostar desse tipo de coisa. Eu acho que eu já vou pro quarto, né? Quarta série que eu vou indicar aqui vai dar uma fugida no padrão até agora. Até agora, o que eu tô indicando? Alta fantasia. Ah, na verdade, Filhos do Éden não é alta fantasia, é baixa fantasia. Ou fantasia sobrenatural. Porque tem muita coisa da nossa realidade, entendeu? Os planos, a gente pode dizer,
que os planos da fantasia e da realidade eles se sobrepõem em Filhos do Éden. Mas de forma geral, indiquei aqui alta fantasia, fantasia épica, escrita por homens, com protagonistas masculinos. Vou indicar agora A Saga do Assassino, esse é o volume 2, porque é o único que eu tenho físico aqui. O primeiro que eu li ficou em São Luís. Vou indicar A Saga do Assassino, que é uma trilogia que é fantasia épica, esse cenário medieval está presente. O protagonista é masculino, mas foi escrito por uma mulher, tá? Robin Hobb, apesar do nome parecer um nome masculino, é uma mulher. E, cara, muito bom. Muito, muito bom. Tem uma coisa que eu gosto que faça parte de livros. Me conquista. Quando tem isso, me dá vontade de ler. Que é quando você tem um personagem lá na frente, ele já é mais velho, e ele tá numa situação X da vida. Nossa, tem muitos exemplos. Tá pra ser morto pela coroa, ele tá pra morrer de alguma doença, ele tá isolado em algum lugar, escondido, com outro nome, outra identidade, sabe? O cara tá lá na frente e você descobre que ele fez grandes coisas, que ele foi decisivo para a história de toda uma nação. E ele vai pegar o livro e vai te contar o que ele fez, por que ele fez e como o que ele fez colocou ele naquela situação periclitante em que você o encontra no começo da história. Não é exatamente isso que acontece em O Aprendiz de Assassino, mas quando chega o final do livro de Aprendiz de Assassino, você saca que tem a ver com o que eu tô falando, entendeu? Mas o que que é a história? Você tem o Fitz, ele é um bastardo. Ele é um bastardo do rei. Do rei não, do príncipe. Ele é um bastardo da coroa. E ele foi criado até os 6 anos por um homem que ele acreditava ser o avô dele. Depois disso, ele é deixado no castelo. Quando ele chega no castelo, em vez de ser simplesmente morto ou abandonado, como normalmente, o destino que normalmente os bastardos têm nesse tipo de história, ele vai ser usado como uma sombra, como um assassino, de seu aprendiz assassino, assassino do rei, a fúria do assassino. Ele vai se tornar um assassino da coroa, ele vai estar ali nas sombras. O que faz sentido, porque, teoricamente, ele tem uma ligação de sangue com a coroa, o que torna ele confiável, ao mesmo tempo que o torna perigoso, porque ele pode ser usado por outras nações. Só que se ele se transformar numa arma para, para o seu reino, tipo assim, a captura dele para que ele seja usada contra o reino diminui. Eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio que o rei dessa história vai ter no momento em que ele decide que o Fitz vai ser treinado pelo atual assassino do rei, que também tem ligação de sangue com a coroa, para se tornar o próximo. E isso é logo no comecinho da história. Então a gente tem um entreveiro, uma briga, uma confusão no litoral desse reino e o Fitz é enviado em sua primeira missão oficial como assassino do rei. E aí a gente vai ver o que vai rolar. Gosto muito desse livro, gosto muito. É um adolescente tendo comportamentos de adulto? É. Pelo menos no primeiro livro, eu não sei os, os gaps que vão ter no decorrer da história, mas ainda assim gosto, mesmo tendo essa fatídica referência aí, que é um pouco chata. O que a gente tem mais para indicar? Agora eu vou indicar duas coisas que vão fugir um pouco da fantasia épica, mas que eu acho que faz todo sentido para a ideia que a gente está construindo e para o Johnny em si. E no final das contas, esse é um vídeo divertido, mas eu estou fazendo uma indicação para um amigo. Então eu estou pensando nas coisas que eu acho que ele vai gostar. O primeiro que eu vou trazer aqui é Salem, tá? Do Stephen King. Ana Paula, você vai indicar terror, por quê? Se você não gosta de spoilers, de ir pra leitura sem nenhum spoilers, pula esse vídeo. Eu vou deixar ele agora em preto e branco, daqui para frente tu pula até ele voltar a ter cor.
O Stephen King, ele tem a mania de fazer as suas versões de grandes clássicos do terror. E o terror clássico, ele tem um quê sobrenatural, um quê fantástico. E Salem é assim. Salem, inicialmente você pensa em bruxa, mas não, é Jerusalem's Lot. É o lote de Jerusalém. E, na verdade, é sobre vampiros. Deu origem ao filme A Hora do Vampiro e à versão do Stephen King de Drácula. Por que estou indicando esse livro? Porque é Stephen King, primeira coisa. Eu acho Stephen King um autor que é muito fácil para homens, sabe? E é um autor que é bom. E é um livro que eu gostei. E eu acho que faz sentido, porque você vai ter aquele universo, que no caso não vai ser o mundo todo, vai ser um reino todo, vai ser uma cidade, mas ainda assim é um universo. Esse universo está indo muito bem até que chega um terror devastador naquele lugar, um terror fatal. E as pessoas vão começar a morrer, e é tenebroso, e é assustador. Então, o destino daquela cidade, o destino daquele lugar, vai estar nas mãos de pessoas que inicialmente não tem nada a ver. É uma criança, um velho. Meu Deus, o que que eles vão fazer? Mas o destino do mundo está nas mãos deles, entendeu? E no final eles vão ter que decidir se eles vão fugir, eles vão lutar ou se eles vão simplesmente aceitar o destino cruel. Se eles vão simplesmente aceitar o destino cruel. Então eu acho que a narrativa faz sentido, apesar de ser contemporâneo, de ser terror. É um livro muito bom, gente. Eu gostei, tá? Gostei. Então é isso. Depois desse, eu vou indicar um. Por que eu tô indicando esse livro? Porque eu sei que Johnny assistiu Game of Thrones. Não sei se ele leu a saga de Game of Thrones, mas ele assistiu Game of Thrones. E ele gostou. E o que é Game of Thrones, se não a releitura da Guerra dos 100 Anos? A versão do Robert. Robert? Não. Robert é o do Olho do Mundo. Do R.R. Martin. Mas o R.R. Martin é Robert? E aí, fiquei na dúvida, não lembro agora. George. George R.R. Martin. Pronto. A versão dele da Guerra dos 100 Anos. Que é uma parte histórica, uma parte importante da história de onde? Da Inglaterra. Então, que tal a gente continuar assim, nesse nível? Numa pegada que tem um quê medieval, tem um quê de batalha, tem um herói se formando, um herói inesperado se formando. Eu acho que tem tudo a ver. Para decidir esse entreveiro de décadas e décadas e séculos em que vai decidir a vida das pessoas. Só porque não tem uma magiazinha não pode entrar, eu acho que tem tudo a ver. Logo, indicarei O Último Reino, de Bernard Cornwell. Aqui a gente vai ter a história do Uhtred e do rei Alfredo. Este personagem é um personagem histórico. Não lembro se o Uhtred ele é histórico também, mas o Alfredo é. Ele é o rei que expulsa os vikings da Inglaterra. Sim, aqueles vikings. É, Ragnar, muito bem. Ele é o rei que vai expulsar esses vikings da Inglaterra, que vai dificultar a entrada dos vikings lá naquele lugar. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma criança que vai se tornar um adulto no meio dessa batalha entre nações e religiões e sociedades. Olha como o que está escrito aqui é o começo do livro. Olha como o livro começa. Mano, me pegou muito quando eu li isso aqui. Sou Uhtred, filho de Uhtred, e essa é a história de uma rixa de sangue. É a história de como tomarei do meu inimigo o que a lei diz que é meu. E é a história de uma mulher e de seu pai, um rei. Ele era meu rei. E tudo que eu tenho eu devo a ele. A comida que eu como, o castelo que eu vivo e as espadas de meus homens. Tudo veio de Alfredo, meu rei, que me odiava. É isso, meus amigos. Tu tem um cara lá na frente, sentado no troninho dele. O que isso significa, não sabemos. No castelo dele, o que isso significa?
temos mais ou menos uma ideia, contando como ele chegou lá, através de uma rixa de sangue contra Alfredo. É isso, acho que tem tudo a ver. Bernard Cornwell, amo de paixão. Chegarei ainda nas lendas arturianas dele. Não cheguei porque ainda estou tentando finalizar essa série gigantesca, as Crônicas Saxônicas que eu estou indicando aqui. São 14 livros, tá? Não, 13 livros. Só é ganhada só pela Roda do Tempo, que tem 14, mas são 13 livros. Muito bom, é isso aí. E aqui eu vou terminar as minhas indicações que eu considero certeiras. E vamos entrar porque tá meio duvidoso. Dentre as indicações que eu acho que talvez o meu queridíssimo amigo não goste, a gente vai ter que o único problema dessa série é que essa série não foi acabada. E sinceramente eu não tenho mais esperanças de que ela seja, não, tá? Eu tô falando da Crônica do Matador de Rei, que é o livro 1, é O Nome do Vento. Pra mim, é o melhor livro de fantasia que eu já li na minha vida, fantasia épica. Nunca li melhor na minha vida. Eu tenho uma bagagem de uns 400 livros lidos desde que eu me tornei leitora. Eu tive alguns anos aí no meio da minha vida de ressaca, né, de gap de leitura. Não tive nenhuma leitura, mas no final das contas, somando tudo que eu li, que eu lembro, desde antes de eu começar a realmente registrar as minhas leituras, eu já li por volta de 400 livros e eu nunca li um livro de fantasia épica, cunho medieval, tão bom quanto esse. Acabou, pra mim, o melhor. Eu amo esse cara. Junto com o Eduardo Spohr, em 2015, ele iniciou a minha jornada nesse tipo de leitura. E a gente vai ter um trovador que chega um belo dia numa taverna e ele encontra o cara, acho que é Colt, e ele encontra esse taverneiro e a gente descobre através desse encontro que o taverneiro na verdade é o grande matador do rei. Depois de muito insistir, o trovador convence esse taverneiro a nos contar a sua história, a versão dele dos fatos, que todo mundo já sabe. Ele é o matador do rei. Ele é um cara que fez grandes coisas. Para muitos ele é um herói, para muitos ele é um vilão. Vamos descobrir quem ele é, mais ou menos essa é a ideia. Aí no primeiro livro, que é O Nome do Vento, a gente vai ver a infância muito feliz que o nosso coach querido teve, até que um grupo de criaturas sobrenaturais, Chandriano, é um ou mais, não lembro agora, mata a família dele. Então, repleto de ódio e completamente abandonado, ele decide que ele vai se tornar o mais incrível de todos na magia. No caso, nesse contexto, na alquimia, conhecedor de tudo que se poderá conhecer, porque assim ele conseguirá matar o assassino de seus pais. E a gente vai começar essa história aí, vendo o início da vida dele, a adolescência sofrida, o início da juventude, quando ele finalmente consegue adentrar a academia, e enquanto ele está tentando se tornar um mago incrível, ele tentando descobrir mais informações. E, cara, é muito bom, o cara é muito inteligente. Que livro extraordinário. Livro extraordinário. O defeito dele, por isso que eu acho que ele pode não ser uma indicação certeira, é porque ele não tem fim, a história não tem fim. Pra mim valeu a pena, eu ainda quero reler os dois livros em algum momento. Mesmo que o nosso querido Patrick não lance o último nunca, eu ainda acho que valeu a pena eu ter lido essa história, eu gosto demais. Agora vamos para o próximo, que é o Found Site, a margens da fundição, do Robert Jackson Bennett. Eu tô aqui com o Lachlan na minha frente, que é o último da trilogia que eu tô lendo agora. E assim, cara, eu acho que de todos, eu acho que esse talvez seja o que mais incomode o Johnny, se ele pegar, o que mais vai te incomodar, amigo. Por quê? Apesar de ser um livro de fantasia épica, escrita por um homem,
A protagonista é uma adolescente. O Johnny vai entender a minha risada. A protagonista é uma adolescente, amigo. Bem bobinha ela. Brincadeira, ela não é bobinha, não. Ela é incrível. Só que eu tinha que falar sobre essa história, porque eu acho extraordinária e o que eu mais gosto é o código de magia, que eu vou explicar já já pra vocês. Tá, como é que é o código de magia desse universo? Tudo se baseia no poder da palavra, do conceito. Tudo o que você nomeia cria consciência de si em algum nível. E a magia nesse universo é exatamente conseguir manipular essa consciência que os objetos têm de si mesmo. Assim você consegue fazer carruagens se movimentarem sem cavalos, em superfícies planas, porque você convence a carruagem que durante tantos quilômetros ela está em um declive, ela está em uma rampa. Então, o que uma roda faz em uma rampa? Gira eternamente. Então você convence aquela roda de que durante tanto tempo ela está num declive. Então tá tudo bem, tá de acordo com as diretrizes e o conceito, o entendimento que a roda tem de si mesma, que ela ande. Ela não tá no declive. Você consegue convencer uma porta que de madeira normal, fininha, de que ela é impenetrável, como se ela fosse feita de aço, e de que ela só vai abrir se for usada uma chave específica. Mas você também pode convencer a mesma porta de que, se ela abrir pelo lado do ferrolho, ela não abriu de verdade. Ela só abre se ela abrir pelo lado da maçaneta. Então, se ela não abriu de verdade, tá tudo bem, ela dá passagem para que o personagem continue a sua jornada, porque ela não fez nada de errado. Ela não desrespeitou o código através do qual ela foi feita. E é assim que a magia funciona nesse lugar. E eu achei isso genial, eu achei isso maravilhoso. Entendeu? Você pode fazer qualquer coisa levitar, você pode fazer absolutamente tudo. Porque tudo o ser humano nomeia. Achei incrível. Achei incrível. Mas tem questões envolvendo principalmente a protagonista, que eu não sei se o Johnny vai gostar, entendeu? Por causa da faixa etária e outras cositas más. O outro livro que eu quero indicar, outra série que eu quero indicar, é essa, mano. Eu queria que você tentasse ler esse livro, sinceramente. Que é a Quinta Estação. Cara, eu amo a Quinta Estação. Eu amo essa trilogia da N.K. Jemisin. Nesse caso, a protagonista, a principal protagonista, do meu ponto de vista, depois de eu ter lido a história toda, pra mim, ela é a protagonista da história, apesar de que a gente acompanha o ponto de vista de algumas outras pessoas no decorrer da narração. Mas ela já tem lá seus 40 anos. É isso. E isso já dá um outro peso para a história. Ela já tem não é sobre inteligência, é sobre inteligência emocional. Não é sobre intelecto, é sobre inteligência emocional. Ela tem um nível de inteligência emocional, de capacidade de controle das próprias emoções, que, por exemplo, a Sansa não tem em Foundside, entendeu? Então, assim, a menina era pra ser tão inteligente na outra trilogia, ela é meio burra, porque ela é nova. Isso não acontece, por exemplo, em O Aprendiz de Assassino. Ele é muito inteligente e ele é novo. Mas aí a gente tem que pensar que ele foi treinado. Mas eu falei pra vocês naquele outro take, né, que isso também me pega um pouco, porque eu não acho que não importa. Eu acho muito estranho ele ser tão bem resolvido emocionalmente falando. Mas continuando sobre a Quinta Estação. Tem essa protagonista e uma das coisas técnicas
tecnicamente falando, que eu mais gosto nessa história é a narração em segunda pessoa. Muitos capítulos dessa série são narrados em segunda pessoa. O que eu quero dizer com isso? Você vai ler o livro e está escrito lá: você se levantou e virou para a direita. Você observou que tal coisa estava de tal forma, se sentiu de tal forma, e decidiu fazer tal coisa, entendeu? E eu acho isso muito legal, porque já li 400 livros na minha vida. Dos 400 livros que eu já li, 4 faziam isso. Tinham narrações em segunda pessoa. Um é o Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Italo Calvino, e os outros 3 é a Quinta Estação, a trilogia da Quinta Estação. Então, assim, amo isso. Outra coisa que amo que tem nesse livro é aquela coisa de vários pontos de vista, é, teoricamente, é, que nada tem a ver com nada, mas aí as coisas se conectam e tudo faz sentido. Você tem a viagem, amo isso em livros de fantasia e acho que isso é um dos motivos pelo qual essa trilogia se encaixa no que a gente está fazendo pensando em Senhor dos Anéis. Porque você vai ter essa grande jornada, em que você vai de ponto A a ponto B. E no meio do caminho você vai encontrando pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te atrapalhar, você vai entender o que está acontecendo até você chegar numa espécie de batalha final. E é muito bom. É muito bom. A N.K. é uma mulher negra, então o racismo e o preconceito vão permear todas as histórias dela, mas sempre de uma forma diferente. Você percebe a dinâmica do racismo, você percebe a dinâmica do preconceito, mas sem precisar que seja. No caso de A Quinta Estação, a gente não está falando sobre preconceito de pele, a gente está falando sobre preconceito em relação à magia. A gente vive numa sociedade onde o mago, ele ou é morto e ele é odiado pelas pessoas comuns, ou ele é usado pelo governo de forma escrava. Existem níveis de escravidão, daquele que tira completamente a, a, a humanidade. Nossa, me lembrei de uma cena aqui que tira completamente a humanidade da, do ser. E um nível de que existem tantos privilégios que a pessoa até é capaz de esquecer que é escrava, entendeu? E é muito interessante a forma como tudo se conecta. Os plot twists são muito bons. Eu acho que é um livro que é classificado como ficção científica. Eu acho que ele não é classificado como fantasia, mas o próprio livro denomina o que o Orogene faz como magia. Então, eu fico para mim que é um livro, uma série de fantasia, tá? Qual é o enredo? O enredo da história é: a Terra foi destruída pela quinta vez. O planeta passa por catástrofes climáticas ciclicamente. Isso acontece há milhares de anos. E a cada vez que isso acontece, a sociedade humana passa por um período muito difícil, mas ela sobrevive. E então ela repassa para as gerações futuras os seus ensinamentos. Então, na próxima destruição do planeta, os seres humanos têm já muita coisa planejada e organizada baseada no que a sociedade anterior viveu. A gente passou muito tempo na quietude, a gente passou muito tempo nesse lugar com uma sociedade próspera, onde destruição nenhuma, cataclisma nenhum tinha acontecido. Então acontece a quinta estação. Só que essa estação, ela tá sendo diferente, sabe? Ela tá sendo mais intensa. Muitas pessoas acreditam que o ser humano não vai conseguir sobreviver a essa destruição. E nós, leitores, e algumas pessoas na narrativa, sabem que esse cataclisma não aconteceu de forma natural.
ele foi casado por um orogênio vingativo. Enquanto esse pano de fundo tá rolando, a gente tem a Esun, que é a protagonista, chegando em casa para recolher as suas coisas e iniciar o seu processo de autopreservação a essa destruição e descobrindo que o seu marido, como é que eu posso dizer isso de forma que o YouTube não me derrube? Ele levou de arrasta o seu filho mais novo e desapareceu com sua filha. Depois de um momento de pânico, ela começa a jornada para recuperar a filha dela. A gente descobre também, logo no início, que a Esun é uma orogênio. A gente entende. Muito difícil entender um pai que faz um negócio desse, né? Mas a gente, de certa forma, entende porque o pai fez o que fez com os filhos. E agora essa mulher quer encontrar a filha dela a todo custo. E quem sabe se vingar desse pai. Não fica muito bem entendido o que ela realmente quer fazer se ela conseguir encontrar o Gija. O nome dele é Gija, novamente. E é isso, os plot twists são muito bons, são muito bons. É, entender por que isso acontece com a Terra é muito divertido. É, tem um personagem só, que ele me causa muita raiva, porque de certa forma ele tem um arco de redenção, mas não é muito redentor pra mim. Não consigo gostar desse personagem. Mas tem algumas coisas envolvendo os personagens secundários. Eu também não sei se o Johnny vai leva de boa na leitura. Só ele pra ler e me dizer. Mas eu amo. E eu tô indicando porque são livros que eu amo, são, tipo, coisas que eu observo e tá, de boa. Não vai influenciar na narrativa mesmo. Deixa pra lá. Muito bom. E é isso. Vamos para a última etapa, a última parte desse vídeo, que é a etapa de possíveis buddy reads. Eu vou indicar aqui 2 livros que não li, mas quero ler. E quem sabe, Johnny, não podemos fazer um grupinho de leitura de 2 pessoas? Lermos juntos e discutirmos esses livros. O primeiro livro para Buddy Read, que eu vou indicar aqui, é Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susana Clark. Essa mulher maluca, é autora de Piranesi, gente, autora de Piranesi, maluca, maluca, maluca. Mas quero muito ler esse livro. Olha o contexto. Nós temos aqui um livro de baixa fantasia, ou seja, se passa no que a gente compreende como, meu Deus, nosso universo normal, né, nosso mundo normal, só que com componentes básicos mágicos adicionados. Então a gente tem o século XIX na Inglaterra. A maioria da população britânica sabe que a magia é possível, mas eles acreditam de que ela está perdida há muito tempo. Até que um sábio, o Mr. Norrell, revela que tem poderes e ele se torna um homem célebre e muito importante em coisas que estão acontecendo nesse período da Inglaterra, como, por exemplo, as guerras napoleônicas. E tá tudo indo bem, ele tá colaborando de forma mágica com o governo e fazendo coisas e tal, até que Jonathan Strange, que é um jovem nobre e muito impetuoso, descobre que tem propensões mágicas. Parece que ele sabe usar magia. Então ele é enviado para ser discípulo de Norrell. E ele cumpre bem esse papel até que eles desenvolvem uma rixa. E essa rixa vai colocar em risco toda a Inglaterra. Um dos motivos pelo qual eu acho que de todos os livros de fantasia que eu quero ler, esse seria uma boa para
indicar aqui pro Johnny, para quem sabe a gente ler em conjunto, é o blurb que tem no livro. Vamos lá. Um romance quimérico que combina a soturna mitologia da fantasia com a deliciosa farsa social de Jane Austen, criando uma obra-prima do gênero que rivaliza com Tolkien. Senhor dos Anéis não é o nosso ponto de referência? Pois é, vamos numa coisa que ele rivaliza com Tolkien? Ai, gente, desculpa, é porque. Ai, gente, pra que criar problema entre livro? O último que eu quero indicar aqui para uma possível Bud Read é o queridíssimo Elantris, do Brandon Sanderson. Sim, amigo! Vamos dar as mãos e entrar juntinhos na Cosmic, que tem o quê? 80 livros e o cara não terminou de escrever ainda. É literalmente uma galáxia, um universo com não sei quantos planetas. E tem várias portas de entrada, mas eu queria muito, sempre quis muito entrar na Cosmic por Elantris. Não mudei o meu desejo, minha opinião. E Elantris é um livro de fantasia que ele tem uma cara de fantasia medieval. Mesmo não sendo, ele tem a roupagem que eu acho que combina com muito do que a gente mostrou aqui, combina com a nossa referência, que é Senhor dos Anéis. E, sinceramente, é o maior autor de fantasia e ficção científica da atualidade. O cara que está produzindo agora, que lança esse ano, lança ano que vem, sabe? Que tem um arcabouço de fãs gigantesco. Tem tudo para ser, daqui a 100, 150 anos, um clássico da literatura de fantasia. Então, assim, acho que tudo a ver. Acho que merece estar aqui. Mas do que se trata Elantris? Elantris é a história de zumbis do Brandon Sanderson. Eu tinha acabado de falar que era uma fantasia com estilo medieval, e é. Mas ainda assim é um livro de zumbis, tá? É de mortos-vivos. Então a história vai acompanhar basicamente três personagens principais. O príncipe Roden, vamos chamar ele assim. A princesa Sarene e o sacerdote Rathen. Vamos chamar eles dessa forma. Não sei se a pronúncia está correta. No início da história, o Roden ele é amaldiçoado por uma antiga transformação conhecida por Sha'od, que é a tal da transformação em morto-vivo. E ele é secretamente, já que ele é um príncipe, secretamente exilado para a cidade de Elantris, que é a cidade dos mortos-vivos. Poucos dias antes de sua noiva, a princesa Sarene, chegar para o casamento real. Enquanto Roden tenta evitar gangues, manter a sanidade e unir o povo de Elantris, Sarene precisa lidar com a perda do seu futuro marido e tentar salvar a cidade de Arelon do Rathen, que é um sacerdote encarregado de converter toda a cidade de Arelon à religião de Vrosden ou condená-la à destruição. Então, essa é o fio narrativo principal de Elantris. E eu quero muito ler. E eu espero que a gente possa ler juntos. Quem sabe? E é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que você se divirta lendo esses livros. Que mais alguém pegue dicas através dos comentários que eu deixei por aqui. Se vocês já leram algum desses livros, pode deixar aqui nos comentários. E até a próxima. Divirtam-se. Até o vídeo da Yasmin. Beijo!